Tudo bem? A Tati me ligou ontem e ela está com um problema de saúde na família. Parece que a mãe dela não estava muito bem, e então ela vai ficar dando atenção para a mãe hoje. Parece que a mãe está no hospital, então ela não vai estar aqui com a gente agora, não de corpo presente. Ela mandou um grande beijo, pediu desculpas, mas em algumas situações realmente a gente precisa ponderar, né? Aquela velha história, amar ao próximo como a si mesmo, e o próximo mais próximo é o próximo que está ali ao nosso lado, a nossa família, né? Que sempre nos apoiou. Também não faria sentido no momento de necessidade a gente tratar de forma desigual, né? Mas então, bom, é isso. Corrente positiva aí pela saúde da mãe da Tati. Com certeza está tudo bem encaminhado, tudo vai dar certo. Então, meus amigos, vamos fazer agora o evangelho para a gente começar. Seguir o nosso ritual aí de sempre. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhaduras, umas e outros lhe roçam a epiderme sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não fosseis como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Aqui o duelo, depois mais para frente ele vai até falar, né? Esse duelo, na verdade, é qualquer impasse, qualquer intriga que nós tenhamos com algum semelhante, com um próximo nosso, né? A nossa vida, bem da verdade, ela é feita de alguns entraves, né? Na nossa sociedade, na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar, o ser humano, ele é um indivíduo propenso a certos conflitos, né? Tendo em vista a aspereza ainda do nosso interior, ainda a aspereza do nosso caráter entre aspas, né? Estamos sempre aí no caminho para melhora espiritual, para uma evolução que não estaria também tão distante assim, não é? Já vemos aí em várias palestras que o ideal não é nunca nós termos essa visão de que, olha, somos ainda muito, mas muito distantes do que deveríamos ser. Enfim, estamos distantes do que deveríamos ser, mas a cada dia melhores, né? Então, tendo em vista essa nossa natureza, não tem jeito. O nosso orgulho, o nosso ego vai bater com o orgulho, com o ego de um outro companheiro nosso, algum amigo, algum familiar, o que dirá com pessoas que a gente não se dá lá muito bem, né? E constantemente estamos em duelo. Duelo, é claro que é uma imagem, uma passagem figurada, né? Num sentido figurado, não é um duelo como a gente via aí nos filmes de antigamente. Eu vou te chamar para duelar, vamos nos encontrar. Não, claro que não. Qualquer tipo de impasse negativo é um duelo, né? Às vezes uma divergência não é um duelo, nem sempre uma divergência é um duelo. Eu posso ter um ponto de vista, minha amiga ter outro ponto de vista, e nós nos respeitarmos. O duelo, ele justamente repousa na discórdia, quando as nossas diferenças não conseguem se equacionar. Eu não respeito o lado dela, não respeito o ponto de vista dela, ela não respeita o meu ponto de vista, eu só consigo perceber a realidade do meu eixo, eu não consigo ser altruísta, eu não consigo observar a realidade pelos olhos dos outros ou do outro, e aí, com certeza, se cria aí um impasse, a resolução desse conflito, o que ele chama de duelo. Quando a gente deixa o orgulho tomar conta. O nosso orgulho
Dizem os espíritos, né? O grande vilão da nossa evolução é o nosso orgulho, nos acharmos melhores ou não admitirmos um erro. Quantas vezes a gente sabe que poderia ter cedido um pouco ali naquela posição para evitar algum impasse, mas pela prepotência, ou pela arrogância, ou pelo orgulho de estarmos certos, a gente mantém até o final a posição. A gente mantém. Né? Aí depois, com calma, com tranquilidade, a gente até reflete, né? Puxa vida, eu poderia ter cedido. Por mais que eu estivesse certo ou errado, a questão não é essa. A questão não é o indivíduo estar certo ou o indivíduo estar errado, mas é como ele lida com isso, como ele lida com uma outra pessoa que está certa ou que está errada, mas que acaba conflitando com ele. Como a pessoa lida com o conflito, essa é a grande questão aí do duelo. Como você lida com o conflito, não tem nada a ver com o cara estar certo ou o cara estar errado. Tem a ver como ele lida com isso. Porque eu posso estar certo e num determinado momento, mesmo certo, ceder, compreender, não é ser submisso, é ser compreensivo, é diferente. Você ser submisso, você se submete ao orgulho do outro e aquilo te causa mal, não é isso. Né? A cada um cabe o direito de defesa, você pode se defender de um mal que está ali sendo projetado contra você. Agora, não se torne esse mal simplesmente porque você está certo. E o que é essa certeza? O que é estar certo hoje em dia? Né? Um mundo tão transitório desses aí. Quantos impasses a gente não tem por conta disso? Pelas nossas posições que a gente leva até o fim. Tá? Bom, isso é uma reflexão aí que o Evangelho nos trouxe. Então vamos agora à nossa oração para começarmos bem a nossa aula. Deus Pai, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, querida Joana e espíritos de luz da nossa amada casa, estamos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para trabalharmos as questões atinentes à palavra do bem, para trabalharmos os ensinamentos do Mestre Jesus, os ensinamentos de Francisco, os ensinamentos superiores que nos fazem a cada momento nos tornarmos pessoas melhores. E como Jesus prometeu que onde houvessem 2 ou mais pessoas, em seu nome falando, presente ele estaria, estamos aqui, na presença de Jesus, pedindo esclarecimentos, tranquilidade e reflexões para podermos aproveitar ao máximo esse nosso encontro de hoje. Muito obrigado, graças a Deus. E é isso, meu amigo. Jesus não falou que onde tiverem 2 ou mais pessoas reunidas falando de seu nome, ele estaria presente? Então aqui está presente. Né? Sua grandeza alcança todo o orbe, todo o sistema solar. Então, não tem lugar que a luz de Jesus não chegue. Então, meus amigos, falávamos na aula passada sobre a Inquisição, final da Inquisição, a Inquisição no Brasil, não é isso? Falamos da Inquisição na França, falamos um pouco do eremita, não é? Falamos um pouco da Inquisição em Portugal, que tinham traços parecidos, na Espanha, falamos de Torquemada, Tomás de Torquemada, a Tati trouxe aquele livro Sob as Cinzas do Tempo, que tem inclusive uma continuação, que é do outro lado do espelho, muito interessante. Esse Sob as Cinzas do Tempo é um livro muito fácil, que todo mundo precisa ler, porque é muito bom, mas muito bom mesmo. Curto, em uma tarde o livro vai embora sem perceber. Sob as Cinzas do Tempo. Né? Sob as Cinzas do Tempo. Doutor Inácio Ferreira é o espírito. Mas, enfim, falávamos também da Inquisição aqui no Brasil. Eu me lembro que nós comentamos sobre o Tribunal de Mariana, o Tribunal Inquisitorial de Mariana, aqui em Minas Gerais. Do outro lado do espelho. Do outro lado do espelho. Porque Sob as Cinzas do Tempo vai falar lá do Paulinho, se eu não me engano é Paulinho, eu sempre confundo o nome dele, mas se eu não me engano é Paulinho. É Paulinho, né? Vai falar sobre o Paulinho que acaba sendo internado num hospital psiquiátrico, onde o doutor Inácio Ferreira
é médico, psiquiatra e coordenador lá daquele hospital. E que com outras pessoas... Teve um filme? Eu acho que não. Teve? Não sei. Eu sei que essa história desse livro é muito conhecida. Ah, é possível, porque esse é um hospital muito conhecido. Nós temos vários hospitais psiquiátricos que são espíritas. Esse hospital do doutor Inácio Ferreira, não me recordo o nome agora, tem tempo que eu li esse livro, e eu reli ele também, deve ter uns 5 anos, quando eu reli o livro. Não tem muito tempo. Mas, se eu não me engano, fica muito próximo, mas muito próximo mesmo, de Uberaba, se eu não me engano. Se não fica em Uberaba, fica próximo a Uberaba. E ali o doutor Inácio se reunia com a dona Maria Modesto. Alguém já ouviu falar da dona Maria Modesto? Uma enfermeira na época que hoje, enfim, já era um espírito de luz e hoje continua aí iluminando as causas aí da saúde. Então, é muito interessante, porque você consegue ali ter uma percepção muito interessante dessa questão toda da Inquisição Europeia e também do tratamento psiquiátrico, espírita psiquiátrico que é feito nesses hospitais, né, esses tratamentos que são feitos. E as causas espirituais de alguns transtornos psiquiátricos. As causas espirituais de alguns transtornos psiquiátricos. Boa parte, nos dizem os espíritos, que boa parte, não é um pedaço, não é uma parcela, boa parte, ou seja, a maioria desses enfermos psiquiátricos são, sim, casos espirituais, né, ligados a reminiscências do passado, ligados a quadros obsessivos, ou de autoobsessão, tá, ou aquela culpa que não conseguiu ser, de alguma forma, compensada com um bom trabalho pautado no bem, ou com reflexões, ou com uma mudança de postura, mas boa parte é fruto de causas espirituais. Muito interessante, né? Muito interessante. Mas, enfim, falávamos da Inquisição, e aí falávamos da Inquisição no Brasil. E aqui é uma continuação. Essa parte nós não vimos na aula passada, para ver se a gente termina com essa parte de Inquisição logo no início, que é uma parte muito puxada, muito interessante, historicamente muito válida a gente trabalhar com esse tema, ver como foi a Inquisição na Europa, aqui no Brasil também, mas é uma parte muito puxada, né? Eu acho que já deu o que tinha que dar. A Inquisição no Brasil. E olha que interessante, a escravidão foi a Inquisição já aliviada. Os resquícios de alguns inquisidores da época lá, da Santa Inquisição, da época inquisitorial na Europa, alguns daqueles espíritos da cruzada, não só por reencarnação compulsória, vieram como escravos aqui não, até alguns por escolha, porque nós sabemos, e isso daí já é muito batido, a lei é a lei do progresso. Muitos progrediram mais rápido, né? Então compreenderam a necessidade de conseguir expurgar todo esse mal através de algumas reencarnações e escolheram encarnarem como escravos aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E a gente vai até ver aqui, é muito interessante, acho que eu coloquei essa parte aqui, o contexto do escravo aqui no Brasil. Tudo bem que aconteciam atrocidades, tudo bem que nada justifica, nunca vai justificar um ser humano subjugar o outro, mas nós tínhamos algumas peculiaridades. Tinha todo o lado negativo, você tinha lá os açoites aos escravos e todas aquelas penas, não é, que os capitães do mato, os senhores de escravo, impunham àqueles escravos que vergonhosamente eram tratados como coisas. Um escravo, à época, era tratado como coisa, que se comercializava, era um bem. Oi? Subhumano. Não tinha alma, segundo algumas como um animal que não tinha alma, era um semovente. Era um bem móvel semovente, um bem móvel, bem suscetível de movimentação própria. Um bem móvel suscetível de movimentação própria, como um cachorro é, como qualquer animal é. Então, e a gente já tem uma análise dessa história realmente como sendo um momento muito complicado aqui no Brasil, não é?
e nada justifica, repito, nada justifica e nunca vai justificar um ser humano subjugar o outro, um ser humano tratar um outro irmão seu como um desigual, nada justifica, mas no contexto brasileiro, alguns espíritos nos trazem, inclusive Miramês, que essa pena foi aliviada, porque alguns escravos tinham, muitos, segundo Miramês, muitos, não todos, claro, um tratamento diferenciado aqui no Brasil. Tinha um tratamento menos rígido e drástico. Alguns escravos, muitos, segundo Miramês, eram tratados como pessoas ali, sim, e não bens, pessoas merecedoras de atenção e consideração. Merecedoras de atenção e consideração, ganhavam lá os seus prêmios, é claro que ainda numa visão desigual, né? Eles e nós, mas pelo menos muitos já eram vistos como pessoas, né? Claro que generalizando aqui, não era a totalidade. E isso poderia ser, para algum deles, um alívio nessa carga reencarnatória, regeneratória, desse espírito que veio desde lá da época das cruzadas, com a consciência muito pesada e com uma grande vontade de remir tudo isso, não é? E você pode remir por um trabalho pautado no bem e também, é claro, não é, por algumas provas e expiações que o próprio espírito escolhe e não consegue descansar sem passar por elas. Escolha do Espírito, não é imposição de Deus, não é vingança de Deus, não é aquela lei cartesiana de causa e efeito matemática, você fez isso, você então obrigatoriamente vai sofrer aquilo, até porque a gente já viu essa questão outras vezes, não é que pode ser atenuado, mas por escolha. Quantas vezes alguma pessoa até nos desculpa, mas nós não nos desculpamos? Com o espírito é a mesma coisa, desencarnado, porque nós somos espíritos, isso acontece com a gente, só que numa proporção muito maior na erraticidade. A dor bate muito mais intensa na erraticidade do que aqui. Aqui nós temos mecanismos de fuga. Agora, quando nós estamos só em espírito, você não foge de você mesmo. Você é a sua pura consciência, né? E o reflexo daqueles seus atos. Bom, só contextualizando, para a gente explicar aqui essa situação dos escravos no Brasil, segundo Miramês. É muito interessante isso. Foi a Inquisição já aliviada que sobrou para a vigilância dessa nação, para que ela desse exemplo de que todos têm o direito de liberdade, mostrando que todos somos filhos da mesma massa e herdeiros do mesmo Pai Celestial. O exemplo foi fecundo, pois muitos escravos, em cujo sangue e epiderme vinha a marca de sua procedência africana, uma vez livres, continuavam querendo ser escravos por gostarem dos donos de engenho, porque os mesmos nas senzalas eram bem tratados. Vejam que não há uma equiparação entre os direitos dos senhores de engenho e dos escravos, mas pelo menos já havia um reconhecimento de um tratamento conferido a esses escravos que se aproximava de um tratamento conferido a todo e qualquer ser humano. E só lembrando, eles não eram considerados seres humanos, né? Não eram. Nós, né? Quem aqui dá para dizer que não foi um escravo, ou não foi um senhor de engenho, ou não foi um capitão do mato? Tudo que a gente critica no passado, geralmente a gente não pessoaliza, né? A gente sempre coloca, eles fizeram isso, olha o que foi feito. Fomos nós que fizemos. Nós passamos por esses momentos, né? Até a questão da Inquisição, se critica muito hoje uma posição doutrinária, uma religião ou outra, mas fomos nós que estávamos lá naquela época, levantando essas bandeiras. Criticar o passado é a mesma coisa do que nós nos criticarmos, e cada vez que nós criticamos o passado, e o nosso espírito sabe que fizemos parte disso, a nossa consciência pesa, e as coisas ficam mais difíceis na nossa encarnação, né? O ideal não é julgar nem o nosso colega que está no nosso lado, nem o nosso contemporâneo aqui, e também nada que aconteceu no passado. Vale a pena, sim, perceber o que não é adequado para não repetir o erro, claro, é um ensinamento. Esse é o lucro do ensinamento, e para por aí, porque quando a gente critica e começa a julgar e a ter um sentimento negativo em relação àquilo, você está se julgando e trazendo essas marcas para dentro de você.
para nós, não é? Porque nós participamos em algum momento da história de alguma situação complicada que a gente julga até hoje. Sim. Falta de opção, não é? Porque uma vez livres, eles não tinham como se alimentar. Na época era a Guarda Nacional, não era uma guarda privada feita pelos coronéis. Descendente. Afro-brasileiros. Sim. Sim, sim, sim. Não, claro, eu acho que é. Claro, toda contribuição é válida. A gente vê isso nos livros de história, Boris Fausto, Roberto Cardoso de Oliveira, e é muito interessante, porque é uma visão crítica. E é muito interessante mesmo. Até alguns escravos, há relatos, né, históricos. E aqui a gente seguindo a linha da história humana encarnada, de que alguns escravos livres e que conseguiam se destacar de alguma maneira, tinham seus próprios escravos. Isso daí não é novidade para ninguém. Agora, o que eu achei interessante é que tem um outro lado que não necessariamente foi relatado nos livros de história, mas que a gente conseguia ter a visão do plano espiritual. Até mesmo porque eu refleti muito sobre isso. Eu parei para pensar, é verdade, olha só, os escravos, e se tem aí atribuído as nossas grandes desigualdades, as desigualdades do nosso país, a essa época. Porque houve a abolição, só que não houve um planejamento de políticas públicas para poder reinserir essas pessoas que não eram mais objetos na sociedade e, ainda mais, em igualdade de condições. Não tinha nada disso. Simplesmente você cumpria um formalismo. Eu refleti muito sobre isso, né? Mas muito mesmo, e cheguei à conclusão que havia também algo por detrás dessa história, porque alguns escravos conseguiam ter um tratamento diferenciado
depois da abolição da escravatura e conseguiam se diferenciar dos outros. Então eu cheguei à conclusão que em alguns momentos, eu não sei se a maioria ou não, mas ele fala aqui que boa parte, tinham um tratamento diferenciado pelos seus senhores, que eles tinham viviam dentro da casa. Exatamente. Talvez não todos, realmente uma boa parcela vai por esse... Dentro da casa. E olha que interessante. Sim. Sim. E olha que interessante. As amas de leite, eu acho que todo mundo aqui sabe, né? Mas elas eram as escravas responsáveis por amamentar os filhos dos senhores de engenho. Então, isso já me parece, né, que traz aí uma pessoalidade, um acolhimento diferenciado do que o que aconteceu, de repente, em outros países, né, que também era tão drástico quanto esse lado que a gente vê relatado nos livros de história. Não discordo disso, realmente, você tem esses relatos nos livros de história, isso é notório. Agora, tem esse outro lado que os livros não trazem e que nos faz pensar. Faz sentido o acolhimento do nosso país, do povo brasileiro, o jeito brasileiro, como ele fala aqui, ter dado um tratamento diferenciado. E, de repente, isso não foi relatado nos livros de história. Não é? Porque o ser humano tem uma tendência em relatar o que choca. E o que choca se reproduz com uma velocidade e se perpetua por um tempo muito maior. É só a gente parar para ver, não é? Trabalhando com as grandes massas aí, com as grandes massas. Quais são os programas de televisão que mais têm audiência e por mais tempo? São os sensacionalistas ou são aqueles que trazem aí entrevistas interessantes com grandes personalidades da nossa economia, com um sociólogo francês? É o cara que chega lá e é o programa tipo escracha, né? Escracha. Isso contamina o sucesso do bebê. E me parece que isso também contamina, de certa forma, os relatos históricos, né? Porque tudo bem, você tem ali uma certa imparcialidade, só que o que é vendável? O que acaba criando maior? O que te chama mais a atenção para você relatar? Será que é o lado positivo ou é o lado negativo? Fiquei refletindo sobre isso. Eu achei interessante como ele fez essa posição, esse apontamento. Eu achei muito interessante isso, né? Muito interessante. Aí você vê um escravo antigamente que tinha um tratamento diferenciado e conseguia despontar, ainda não liberto daqueles seus instintos, né? Daquelas suas remanescências do passado, escravizava o outro, né? Escravizava o outro. Era um escravo como qualquer outro, mas conseguia de alguma forma se diferenciar e ter uma performance melhor, porque era bem educado, era bem tratado, enfim. E acabava se diferenciando e fazendo a mesma coisa. Então, meus amigos, nós temos várias realidades quando a gente fala de Inquisição aqui no Brasil e resquícios da Inquisição. Porque Miramês aponta a escravidão como resquícios da escravidão. Esses espíritos lá da cruzada, que foram se depurando nas cruzadas, aqui embaixo, na Inquisição, aqui embaixo, e na escravidão, e ainda alguns até hoje continuam, mas poucos, né? Pelo que se sabe, a maioria conseguiu, ao longo desses séculos, se depurar. A ideia é essa, a ideia é do progresso. Agora, o próprio espírito é que vai ditar a marcha. Cada um dita a sua marcha. Está sempre evoluindo. O sujeito que fica parado na frente da casa dele, só olhando as pessoas passarem na rua, está evoluindo? Tá, e muito devagar, mas está. Mal não dá para falar, mas muito devagar, mas está. Alguma coisa ele está aprendendo, alguma coisa ele está refletindo, porque a lei é do progresso. A lei é do progresso. Agora, se esse indivíduo não se furtar o contato social, arrumar um trabalho, tiver uma família em que vai ter um conflito aqui, vai ter outro ali, ele também vai trabalhar os sentimentos dele, negativos, positivos, aflorar o amor que ele tem pelo próximo, ele vai conseguir evoluir mais rápido ou não? E sendo compreensivo e tudo mais, ele consegue? Sim. Procurando cada vez mais se capacitar, conhecer uma religião qualquer para compreender as coisas metafísicas, ele vai conseguir progredir cada vez mais? Vai. Mas o cara que está lá só olhando o bonde passar, como se falava antigamente, também está evoluindo, só que numa proporção bem menor, né? Interessante.
O exemplo foi fecundo, pois muitos escravos em cujo sangue... Beleza. Aqui, ó. Por gostarem dos donos de engenho, porque mesmo nas senzalas eram bem tratados, o que dificilmente acontecia nos outros países. Muitos se sentiam felizes, mesmo quando experimentavam nos lombos ressequidos pelo sol a tala de couro, acho que é couro cru aqui, botei errado, a tala de couro cru. E couro cru machuca, arranha, né? O que é o couro cru? Aquele couro seco, que era feito inclusive chicote com aquele couro seco. Não é aquele couro tratado que a gente tem nas nossas carteiras e bolsas, não. Couro cru, ele rasga a pele, não é? Dentre eles havia muitos espíritos que vieram do alto escalão terreno e que logo aprenderam a lição de humildade no corpo de um preto velho ou de uma ama de leite. Do alto escalão celeste ou terreno? Terreno. Se fosse do alto escalão terrestre, que poderia até de qualquer forma, porque Emmanuel não veio como escravo numa encarnação seguinte, até poderia. Ele escolhe, tem capacidade para suportar aquela prova e suporta, mas não é a maioria, isso daí se conta aos pingos. A maior parte realmente vem para o sofrimento porque precisa passar por aquilo para compreender, não é em razão de vingança, para compreender, dos altos escalões terrestres. Ou seja, príncipes, reis, poderiam ter exagerado no seu orgulho, no trato perante os semelhantes, perante aqueles súditos, e escolheram ou foram compelidos a encarnarem aqui como escravos ou não? Seria impossível imaginar isso? Não, é o que ele está falando, inclusive, não é? É perfeitamente possível, porque se a lei busca a equação e o espírito precisa ou escolhe essa prova e essa expiação para poder progredir, a lei é de progresso, e ele tem condições de suportar, e veja bem, só passa por determinadas provas quem tem condições de suportar, é feita uma análise, ninguém sofre fora de medida. A todo momento do planejamento reencarnatório, o sujeito participando ou não participando do planejamento reencarnatório dele, porque o espírito pode participar ou não participar, ele participa na medida em que ele tem a consciência de que precisa reencarnar, e ele sabe ali, de certa forma, os seus limites, e junto com o seu mentor, que geralmente é um espírito afim de outras vidas, ou de várias vidas, junto com o seu mentor e outros espíritos lá de luz, trabalham o melhor planejamento. Eu vou passar por essa dificuldade, vou vir escravo aqui, mas logo depois eu também vou ser bem tratado, porque vou ser vendido para esse senhor de escravo, que dá educação e tudo mais, tudo menos. Então, nesse planejamento, fazendo parte, melhor ainda, né? Só que em algumas situações, o espírito que vai encarnar não faz parte do seu planejamento reencarnatório. Mas as pessoas, às vezes, são levadas por uma falsa impressão de que não há nenhum amparo. Ele não participa porque ele não tem condições, ele ainda está arraigado ali naquela ignorância, ali no mal. Mas é claro que ele vai ter alguém para dar suporte. O mentor dele, ele vai ficar sem mentor, porque ele foi compelido a uma reencarnação compulsória? Não. Esse mentor que planejou, junto com outros espíritos de luz, aquela encarnação da qual ele não participou, vai estar também dando o amparo necessário. Né? Agora, bem melhor se ele escolher a prova, né? Porque você consegue, inclusive, o espírito encarnado. Dizem os espíritos, consegue compreender e ter uma resiliência maior quando ele participa desse planejamento reencarnatório. Né? No inconsciente ele sabe, não é verdade. Sofri, mas alguma coisa aconteceu, né? Vamos torcer para melhorar, alguma coisa aconteceu. Essa consciência de que alguma coisa aconteceu e vai passar e tudo mais, vocês concordam que se chama, pelo menos aqui no Evangelho, de resiliência? Resiliência não é só você ser forte o suficiente para aguentar a dor, é você conseguir compreender os mecanismos reencarnatórios. Eu sou forte o suficiente para aguentar essa dor e eu compreendo por que eu passo por essa dor. Eu racionalizo. Uma coisa é só você suportar a dor, outra coisa é você racionalizar. Quando você, além de suportar, racionalizar, o seu aprendizado está sendo muito maior, porque você compreende, em vez de só aguentar. Aguentar é uma coisa, compreender é outra. Né? Aquela velha história lá, daquela senhora que ficou vivendo
80 anos com um determinado senhor. Precisava, enfim, resgatar alguns débitos do passado, aí alguma coisa de errado aconteceu com ela, coitada, que ela veio aí resgatar esses débitos. E ela desencarnou, aturou, isso é conhecido, né? Ela aturou lá o marido por 80 anos, viveram 90 anos juntos, se conheceram com 10 anos de idade, aturou o marido por 80 anos. Aí quando ela desencarnou, ela olhou o mentor, suspirou, falou, ainda bem, né? Agora eu estou tranquilo, eu já resgatei o que eu tinha que resgatar. Eu aturei esse marido 80 anos. Aí o mentor falou, não, então tudo bem, a senhora volte, porque a senhora aturou, agora a senhora tem que aprender a amar o seu marido. Então volta, e volta, e volta. Ela não racionalizou, ela não é, ela aturou. Aturar é uma coisa, tudo bem, tem seu mérito, suportar. Racionalizar, compreender, é outra. Quando os desbravadores dos mares chegaram à terra, hoje conhecida como Brasil, Francisco de Assis já tinha vindo à frente. Antes do século XVI, antes, esse nosso território já tinha sido preparado há milênios, desde a formação do nosso orbe. Por Jesus, Francisco de Assis, depois, claro, né, que ele passou por essa experiência com Jesus, se aproximou ainda mais do nosso país, tendo em vista ser aqui, já há muito tempo, já ter sido escolhido o Brasil como a pátria do Evangelho. Ele veio trabalhando no nosso orbe com os espíritos que aqui encarnaram, e até recentemente, como Chico Xavier, por exemplo. Vocês acham que Chico Xavier encarnou aqui por acaso? Ou teve todo um preparo do nosso espaço físico, das pessoas que rodeariam Chico Xavier? Olha a contribuição que Chico deu para o Espiritismo. Não foi por acaso, não é por acaso. Olha quanta coisa se produz aqui, a gente sempre fala isso, né? Divaldo Franco, vários outros autores. Quando chegaram aqui no Brasil, Francisco de Assis já tinha vindo à frente, em companhia do Divino Mestre, o que foi constatado por certos índios dotados de vidência, que tiveram a graça de observar na primeira missa celebrada nas terras de Santa Cruz a presença de ambos. Isso no século XVI, 1500 e pouco. Não é? Agora vejam bem, olha que interessante. Os índios que tinham vidência perceberam, né? Alguém aqui já teve a curiosidade, ou lembra, isso aí geralmente se vê em época de escola, de lendas indígenas, não é? Muitas lendas nos remetem a figuras celestiais, de luz, é ou não é? Já ouviram falar disso? Tem várias, né? Você tem várias lendas, a lenda que o sol e a lua são irmãos, e, enfim, várias lendas. Uma delas tem a ver com seres celestiais, é claro que em outras palavras, na percepção deles, não é? Se a gente olha para uma imagem muito luminosa no céu, a gente imagina, nossa, é algo parecido com uma estrela, tem uma forma humana. Nós, com a nossa percepção, compreendemos como, de repente, um espírito de luz, um espírito evoluído, ou algum espírito está fazendo algum trabalho aqui, com toda aquela luminescência, mas um índio vai perceber como um clarão, um filho da lua e tudo mais. Várias lendas surgiram em razão disso, desses espíritos iluminados que aqui vinham, antes dos portugueses chegarem, para poder preparar o nosso espaço aqui do orbe, né? Interessante isso. Eu estava tentando lembrar, eu não consegui, mas tinha uma lenda indígena que falava de um clarão no céu, né? Muito interessante. Se eu conseguir lembrar, na próxima semana eu trago aí para a gente ver. Muito interessante. Né? Certamente não viram somente os dois, mestre e discípulo, mas uma falange de obreiros dirigidos por Jesus de Nazaré. Estas terras estão marcadas para uma grande dinâmica espiritual, que vem se preparando pelos processos do tempo e pelas mãos dos próprios homens, sob inspiração dos céus. Ninguém tira do destino desse país o que lhe foi dado pela vontade de Deus. Brasil, és tu o esplendor de todas as esperanças. Que Deus te abençoe hoje e eternamente. Confiemos que ninguém se perderá no grande rebanho entregue ao Cristo. Ele será o leme
dos nossos destinos. Bom, e assim encerra o capítulo 2 e já começamos o capítulo 3. Tá? Capítulo 3, lembrar Cristo. Ele vai falar, durante boa parte do capítulo 3, de Urbano III. Alguém aqui já ouviu falar de Urbano III? Não? Ele sucedeu Lúcio, tá? Como Papa, sucedeu Lúcio. Encontrou desorganizado o comando dos príncipes do cristianismo. Lembrando que quem eram os príncipes do cristianismo antes dessa fase aqui, inaugurada por Urbano e companhia. Lembrando do primeiro capítulo e o início do segundo. Quem tinha o comando da religião e em nome de Cristo? O clero. E quem era esse clero, no fundo? Não todos. Não todos. Não. Aqui, antes dessa fase, na época das cruzadas, já tinha. E justamente, sim. E quem eram os papas? Aí é que está. Mas, sim, sim. Sim, que detinham aquele conhecimento, que era uma forma de poder. Só eles. No topo da pirâmide estava lá o clero, não é? Lembra lá aquela figura histórica lá dos livros? O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Muito interessante. Humberto Eco até que faleceu recentemente, nesse ano. Agora, muito interessante. Quem eles eram? Não todos, claro que não, não todos, mas boa parte deles. Os espíritos das cruzadas. Das cruzadas. Os espíritos das cruzadas. Por isso que se passou por toda essa reformulação, e aqui a gente já está no momento de profilaxia. Aqui já começou o embrião de retorno à palavra de Cristo. Porque durante muito tempo nos afastamos ou não nos afastamos. Na época das cruzadas e Inquisição, totalmente. A palavra foi totalmente deturpada. Tinha um cunho material. Cunho material. Como algumas doutrinas ainda, no seu momento, pensam, né, que a nossa prosperidade material é o que há de mais importante aqui nessa existência. É importante? É importante. É importante. Ninguém aqui vai falar que não é importante a matéria no mundo material. Quem vai falar que não é importante a matéria no mundo material? Como é que a pessoa vai se alimentar? Como é que a pessoa vai se vestir? Agora, é o mais importante? Pelo contrário. Pelo contrário. Aquele velho jargão é até batido. Não somos seres materiais passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência material. Então, nessa concepção, eu não consigo compreender a importância da matéria estar acima da importância dada às questões do espírito. Não consigo compreender. Talvez seja uma limitação minha, não sei. Mas eu tenho a ideia de que a nossa principal ocupação aqui, nessa encarnação, é compreendermos o lado espiritual e totalmente, na medida do possível, totalmente, a essência da mensagem de Jesus, que foi toda espiritual. E claro que nos mantendo no mundo material com o que nos for oferecido, o fruto do nosso trabalho, que é justo. Não tem nenhum problema a pessoa ser bem-sucedida financeiramente. Não há nenhum problema. Isso só demonstra que ela teve um esforço e um trabalho diferenciado. Não há nenhum problema. Como não há nenhum problema também, em tese, a pessoa viver ali naquele limite. Como também não há nenhum problema a pessoa passar por uma necessidade material, nenhum problema, isso é perfeitamente compreensível. Nós não vivemos num mundo material de escassez e desigualdades, isso é perfeitamente possível. Ninguém aqui pode se sentir desprivilegiado porque está passando por uma situação econômica mais difícil e nem se sentir orgulhoso porque tem uma posição mais destacada economicamente, né? Isso faz parte da existência material, não é esse o foco. A questão é, olhando para o lado espiritual, quais são os nossos aprendizados aqui? O que a gente consegue extrair dessa nossa existência, pelo lado espiritual? Porque quando você foca demais no material, geralmente se esquece o espiritual, né? Mas são compatíveis, claro. Urbano III, que sucedera a Lúcio, encontrou desorganizado o comando dos príncipes do cristianismo, na maior parte espíritos da cruzada. Em função das cruzadas que arrasaram a moral da religião,
no esquecimento do Cristo. O Vaticano estava como um gigante a quem a cegueira fizera esquecer a nobreza espiritual. Estava cego na época, nós estávamos cegos, né? É estranho falar, não, mas na época o Vaticano estava cego, nós estávamos cegos naquela época, ofuscados pelas conquistas materiais, e esquecemos da nobreza espiritual e nos concentrávamos abatidos no nosso próprio domínio, de certa forma. Porque quando a gente não busca a essência, por mais que você conquiste o que você almeja, se ela foge à sua essência, você não tem satisfação. Não tem satisfação. Se a nossa essência é espiritual e a gente passa por cima dessa nossa essência para simplesmente valorizarmos exclusivamente dominações materiais, como fica o nosso interior? Nossa consciência sabe que não é esse o caminho? A nossa consciência sabe. Sim. Sim. Por isso nós estamos... Não faria sentido. Nenhum. Essa é a nossa energia, por isso que a gente está aqui. A questão é essa, né? É esse o ponto de vista mesmo. Essa é a nossa energia. Nós viemos de um mundo primitivo, caímos no mundo de provas e expiação, e cada vez mais nós estamos nos desadensando. Cada vez mais a gente está galgando um andar acima, um andar acima, um andar dentro do mesmo plano, dentro do mesmo planeta, um pouco mais evoluído, um pouco mais evoluído, até... Sim, claro. Exatamente. Não sabe, ou se foram povos dominados, que vieram dominar, porque o sinal troca, né? Ou se foram povos dominados, pessoas dominadas por aqueles elementos da cruzada, e agora vieram trocado, para você sentir, olha só, ver como é que é dominar e ver como é que é ser dominado. Mas no final a ideia não é punir um ou punir o outro, é fazer com que todo mundo compreenda que tanto uma posição como outra merece o quê? Um mínimo de cuidado perante o próximo, né? Se nós temos hoje uma posição de comando numa empresa qualquer ou na nossa própria casa, que nós consigamos temperar isso, porque amanhã ou depois nós estaremos na posição de comandado, seja numa empresa ou seja na família ali, vai nascer numa família de um pai, às vezes, que vai ser um autoritário, né? Para quê? Para que nós consigamos expurgar pela dor. A ideia também não é só essa, não é só isso. A ideia é para que nós compreendamos. E amanhã ou depois, quando formos pais de novo, ou patrões, não submetermos aquele ser humano àquela situação, porque sabemos o que é sentir na pele aquilo. Não é? Já ouviram aquele ditado, eu não desejo isso para o meu pior inimigo? Isso daí reflete perfeitamente essa lógica de encarnação em que há a troca sucessiva de posição de superior e inferior, superior e inferior. A lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito, que também sofre um tempero. Ela é mitigada, porque tudo bem, eu vou ter na mesma medida que eu fiz o outro sofrer, uma energia me compelindo, ainda que interna, a passar por aquilo para eu poder me expurgar. Mas esse lado, ele é perfeitamente maleável na medida em que, por um outro meio, o indivíduo cria consciência. Daí a história de que um ato de amor, uma gota de amor, cobre uma multidão de pecados, porque você chegou no objetivo, que é compreender. Então, de repente, eu não preciso sentir com aquele rigor a lei de causa e efeito. Vou sentir porque é uma lei. Só que não necessariamente com aquele rigor, porque eu já compreendi. E muitas vezes essa minha compreensão faz com que
eu sequer passe por uma adversidade que estava programada. Quantas pessoas aí não têm já no seu DNA gravado, em razão do seu planejamento reencarnatório, o desenvolvimento de uma doença A, B ou C incurável, que não chega a se manifestar, que fica incubada e depois se dissipa. Em razão do quê? Desse movimento que busca a compreensão e a evolução, né? Enquanto ser espiritual. Enquanto ser espiritual. O bem que você faz ao outro é o remédio que você toma. Você trabalhando com essa ideia básica, mitiga a ideia de lei de causa e efeito, mitiga. Porque não é aquela ideia cartesiana, x, x, y, y. Não é bem assim. Muito embora deram a exata medida com Judas em Joana d'Arc, ou não é? As 100 moedas. 100 moedas, na época de Cristo, foi o que Judas recebeu. E Joana d'Arc, Judas, numa outra encarnação, passou por todos os ultrajes escolhidos pelo Espírito. Hoje, Joana d'Arc, Judas, esse espírito, o espírito não tem gênero, né? Esse espírito é extremamente, mas extremamente evoluído. Extremamente evoluído. Ele foi também, ela, Joana d'Arc, vendida pelas mesmas 100 moedas, né? Para a gente ter uma ideia, para a gente compreender a noção de causa e efeito. Mas não é aquela ideia rígida, né? Se mitiga. Interessante isso. Sim. Todo. 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 Sim. Todo mundo que via Francisco de Assis tinha uma postura parecida com as pessoas que viam Jesus. A pessoa, quando via Jesus, não conseguia se compreender como ainda um ser que precisava caminhar bastante para chegar a algum lugar. Aquele sentimento de humildade não é inato ali, aquela situação de ver o Cristo? É ou não é? Olhou Cristo, nasce naquele momento essa percepção de que nós não somos lá seres muito evoluídos, porque a gente vê quem é. Com Francisco de Assis acontecia a mesma coisa. No Oriente Médio, quando ele encontrou lá o sultão e ele se dobrou à fé de Francisco de Assis e conquistou Francisco, esse sultão, em razão da sua humildade e da sua fé, não é? É aquela fé que pelos seus atos convence, não é só a palavra não convence ninguém. Os atos, né, o caráter convence. Então, basicamente, a ideia era bem parecida, né? Olhar para Jesus, olhar para Francisco, que já estava preparado para as cruzadas desde a época de João Evangelista. Ah, de Robson Pinheiro, né? Não? É outro. Tá. É um livro bem puxado. Se é esse que eu estou pensando, não é do Robson Pinheiro para o Joseph Gleber, não? Não, né? Então. Hermance Dufour. Hermance Dufour. Hermance Dufour trabalha muito com a linha psicológica também, reforma íntima sem martírio. Vanderlei de Oliveira. Vanderlei de Oliveira, isso. Sim. Sim. Francisco resgatou junto com uma falange de espíritos. Nosso Papa é Francisco e segue a linha franciscana.
segue a linha franciscana, olha que interessante. Ele fez uma reformulação em toda a Igreja Católica. Eu não sei se vocês repararam, aos poucos, e ainda continua fazendo, e aos poucos conseguiu trazer de volta e cada vez mais sinais de humildade e deferência a Cristo e ao Criador em todos os atos e em todos os locais ali sagrados para a religião, né? Na sua cadeira do apostolado lá. Era um trono de ouro. Repararam isso? Hoje em dia é um trono de madeira. Sim. Muito. Sim. Sim. Sim, sim. Destruir o legado, porque todo e qualquer não conseguem, porque a lei é do progresso, mas eles estão cegos nesse objetivo, não encontrando ressonância nos nossos sentimentos, nossos pensamentos, melhor ainda, porque aí se enfraquecem. O problema é quando nós alimentamos esse tipo de energia. Automaticamente, quando eu alimento esse tipo de energia, eu me vinculo a eles. A cada momento em que eu tenho aquela raiva e eu não consigo controlar, porque ainda é natural você ter um sentimento de dor, de raiva, é natural. O que não é natural é você persistir nesse sentimento. A gente pode ter um sentimento, num primeiro momento, negativo. Poxa, não gostei disso. O problema não é você sentir isso. O problema é o que você vai fazer com esse sentimento. Se você vai alimentar esse sentimento, ou se você vai trabalhar esse sentimento. Isso é responsabilidade, é transformar. Por isso que é muito importante esses cursos que nós temos aqui na casa, principalmente o Reforma Íntima. Eu não cheguei a assistir porque não bate com o meu horário, mas eu tinha muita vontade de assistir. Eu acho que todo mundo que tem condições de assistir, assistam. Reforma Íntima não, autocura, né? Autocura, que a essência é a mesma. A autocura é uma reforma íntima, faz com que nós compreendamos esses sentimentos e trabalhemos ele. O problema não é você sentir a raiva, é você sentir o medo. O problema é o que você faz com esse sentimento. Responder com habilidade é ter responsabilidade perante os seus atos, saber responder com habilidade a esses sentimentos e às suas atitudes que geraram esses sentimentos e conseguir, daí, tirar uma lição e cada vez mais progredir, né? Interessante. Olha só para a gente ver uma foto dele, fica muito aí na palavra, né? Esse foi Urbano III. Não sei se ajuda muito aí a foto, né? Está meio escura, mas foi ele. Eis que encontramos Urbano III passeando em um belo jardim florido, meditando. Dir-se-ia que no meio desse contexto todo, desse legado deixado pelas cruzadas, pelas inquisições, essa bagunça na instituição que tinha o maior poder naquela época, no mundo ocidental. No meio dessa bagunça toda, vem Urbano III, e aí eles relatam aqui que passeando no jardim florido e meditando, ele sentiu o perfume das flores e que lhe dava inspiração divina, na divina harmonia dos seus personagens, seus pensamentos, desculpa. Naquela hora, ao seu lado aparecia um ser translúcido, de aprumo magistral, espírito evoluído ou não? Extremamente evoluído. Dominando quase que completamente seus pensamentos, fazendo-lhe perguntas mentais. Olha a indução de um espírito evoluído para o bem, quando encontra sintonia com o encarnado. Há uma troca. E essa troca acontece tanto para um lado como para o outro. Se eu tenho pensamentos baixos, eu vou estar trocando energia e pensamentos com desencarnados que têm esse mesmo teor de pensamento, de energia, que emana esse teor de energia. Mas na medida em que eu tenho bons pensamentos, se eu abro as minhas percepções para boas ideias, eu me conecto com bons espíritos, dominando quase completamente seus pensamentos, fazendo-lhe perguntas mentais acerca da posição que ocupava na casa de Deus. Que posição é essa que você toma? Qual é o seu papel? O que você veio fazer?
Tudo isso ele conseguiu por meio da meditação. Olha que interessante e que link bacana nós temos com um outro curso aqui da casa. Nós temos um curso aqui que é de meditação cristã, não temos? Temos. Olha como é importante você dominar essa técnica da meditação cristã. Como isso nos ajuda, para que não aumentemos os nossos débitos e, inclusive, para compreendermos certos momentos da nossa vida e sabermos tocar com tranquilidade. Foi nesse diálogo que, encarnado e desencarnado, que o Urbano III começava por ele mesmo a deduzir sentido à sua posição de paz em favor da humanidade. Olha a troca que ele tinha com o mais alto, né? Mas quem buscou essa troca? Foi ele ou foi o plano espiritual? Foi ele. Porque nenhum tipo de influência te é projetada e te é percebida se você não abre margem. Tanto as positivas como as negativas, elas operam no seu pensamento, nas suas percepções, no seu esclarecimento, porque nós damos margem. Se nós não dermos margem, isso não acontece. E os espíritos influenciam nos nossos pensamentos ou não? Nas nossas ações, no nosso corpo. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Perguntou Kardec, na questão 459. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Maior do que podeis imaginar. E ainda hoje, nós não temos ainda a clara percepção de como o plano espiritual trabalha na nossa vida. Induzindo para o bem, nem sempre, né? Nem sempre para o bem. Trazendo sugestões e conselhos. Temos pensamentos próprios e outros que são sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem, às vezes, ao mesmo tempo, sobre um mesmo assunto, e frequentemente bastante contrários uns aos outros. Pois bem, nesses pensamentos, há sempre os vossos e os nossos. Os vossos, que ele diz, é de quem? Do plano espiritual. Nesse caso, não. Os vossos seriam o nosso. E os nossos, como é o Espírito que está falando, é do plano espiritual. Isso vos coloca na incerteza, porque então tendes duas ideias que se combatem. Aquelas percepções, ou aquele caco na consciência que às vezes a gente fica, né? Pô, mas e agora? O que eu faço? Será que eu faço isso mesmo? Eu estou com vontade de fazer aquilo, mas eu acho que eu tenho que fazer isso. A meditação cristã nos ajuda com essa ideia, com esse trabalho de percepção das boas ideias e das ideias que não são tão boas assim. Né? Bom, meus amigos, a gente está no limite do horário, não é? Eu agradeço a vocês aí a presença. Eu acho que é muito válida essa nossa troca, não é? Essa nossa aula que a gente avança com a matéria, não deixamos de avançar com a matéria, mas ao mesmo tempo há um diálogo. Eu acho que no diálogo se constrói bastante, não é? O conhecimento, porque não adianta também a gente só chegar e ter aquela matéria, aquela aula expositiva, é isso. Se não refletirmos e trocarmos ideia, eu acho que não é esse o objetivo, né? Então, muito obrigado aí pela presença de todos, né? Vamos torcer aí pela mãe da Tati, esperar que na semana que vem, se Deus quiser, ela esteja conosco. E alguém quer fazer a prece? Não, então vamos lá, pode deixar. Quer fazer? Então vamos lá. Agradecemos ao Mestre Jesus, a Joana de Ângeles, mentora da casa, a Francisco de Assis, aos espíritos que estiveram conosco na tarde de hoje, auxiliando-nos no entendimento dos ensinamentos trazidos pelo instrutor Daniel, e que nós possamos transformar todo esse conhecimento em fonte de luz, e que essa luz possa iluminar nossos caminhos, hoje e sempre. Graças a Deus.